Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renata. Hoje nosso evento é sobre o ECD Responde. Vou começar agora. Eu só peço uma gentileza que todos me respondam ali no chat se conseguem ouvir, se o som está ok, se conseguem visualizar a tela. Perfeito, muito obrigada. Bom, hoje, né, a segunda rodada deste evento, né, essa obrigação que nós agora entregamos dentro do mês de maio. Os microfones permanecem fechados, tá? Durante todo o nosso evento, os microfones permanecerão fechados. As perguntas podem ser direcionadas durante todo o evento pelo chat. Elas vão sendo respondidas durante a nossa apresentação. No final, nós teremos um tempo maior para estarem sendo sanadas essas dúvidas, tá? No finalzinho. Meu nome é Renata Nóbrega. Eu ingressei aqui na companhia, na TOTUS, no começo de 2018, na área de consultoria de segmentos, que é uma área que atende o pessoal interno aqui da TOTUS, aqui em São Paulo, na matriz, né? Nós estamos situados aqui em São Paulo, na matriz. Eu já estou em atendimento anteriormente, numa outra companhia, como suporte, tá? E também na área de consultoria, na área de recursos humanos e contábeis. Sou graduada em Ciências Contábeis pela Universidade 9 de Julho aqui em São Paulo e atualmente eu curso pós-graduação em Gestão Tributária pela FECAP. Datas dos próximos webinars. Nós vamos ter alguns eventos ainda dentro do mês de maio, tá? Para a linha RM, nós vamos ter o FDRINF, agora dia 23 de maio, na parte da manhã. Teremos também, já para junho, uma bateria do E-Social para a linha RM, também na parte da manhã. E dia 14 de junho, na parte da manhã também, o SF, tá? Para essas entregas. Nós teremos alguns eventos que vão auxiliar todos vocês nessas entregas. Em que o material dessa nossa apresentação vai estar disponível, tá? Tanto esse material visual, PowerPoint, como a gravação. Uma informação importante é que os eventos do mês de abril foram gravados, nós ainda não conseguimos disponibilizar os vídeos no YouTube, porém eles vão ser disponibilizados o quanto antes. Nós tivemos um pequeno problema, já está sendo sanado, e o quanto antes nós vamos estar disponibilizando esse material, os vídeos no YouTube. Esse material em PowerPoint já vai ficar disponível. Depois eu vou mostrar direitinho aonde vocês conseguem acessar esse material e já vai estar disponível no final deste evento. Nossa programação de hoje começa com essa abertura, onde eu faço toda a parte mais teórica da obrigação, toda a parte mais burocrática, mais para dar para dar já para dar mostrar um pouquinho da legislação, como o que vem no manual. Depois entra a linha de produtos e lá no finalzinho nós disponibilizaremos aquele tempinho que eu falei anteriormente para tirar as dúvidas. Podem estar sendo encaminhadas essas dúvidas pelo chat e elas vão estar sendo respondidas no correr do evento. Vamos começar com o principal conceito, né, dessa obrigação da escrituração contábil digital. Temos aqui um pouquinho da evolução dessa obrigação. Ela começou lá em 2008, né, com as empresas portantes do lucro real, que tinham um acompanhamento diferenciado pela Receita Federal. Lá em 2009, entraram as demais pessoas jurídicas, né, portantes do lucro real. Em 2014, entraram algumas empresas, né, do lucro presumido,
que distribuíram lucro superior à base de cálculo do imposto de renda, né, após a dedução dos impostos. Em 2014, também entraram as empresas do segmento de construção civil, né, que tiveram que apresentar obrigatoriamente o ECD como livre auxiliar A ou Z. Ainda em 2014, entraram também as empresas imunes e isentas, né, que também estavam obrigadas à apresentação do FD contribuições, também as sociedades em conta de participação, né, do sócio ostensivo. Em 2016, entraram as pessoas imunes e isentas que tiveram folha de salário superior a 10 mil em qualquer mês do ano, ou receberam receitas, doações, incentivos, contribuições, auxílios, cuja soma é igual ou superior a 1.200.000 dentro do ano. Em 2016, entraram todas as outras pessoas jurídicas, né, do lucro presumido, com exceção aquelas que eram tributadas pelo regime de caixa. Uma novidade que nós temos agora para o ano base de 2017 é que entraram as empresas, as micro e pequenas empresas, empresa de pequeno porte, que tenham recebido aporte de capital de um investidor anjo, tá? E o que é esse investidor anjo? É aquela pessoa física ou jurídica que realizou algum tipo de aporte financeiro, algum tipo de investimento. Ela não é sócio, não é administradora, ela apenas realizou um aporte de capital para uma empresa, ela recebeu, né, esse aporte de capital de um investidor anjo. Então, entraram essas empresas, essas micro e pequenas empresas agora em 2017. Quais são os principais objetivos? Vale lembrar que a ECD, ela é um projeto, ela está dentro do projeto SPED, tá? O próprio projeto SPED, ele já tem como principais objetivos promover uma integração maior dos fiscos, né? Então, mediante uma padronização, né, de compartilhamento de informações, ele promove uma integração maior desses fiscos, tá? Então, respeitadas as restrições legais de acesso, né? Então, ele promove essa integração maior. Tem também como um objetivo racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias, tá? Então, deixou mais fácil, todo mundo praticamente, entre aspas, entregam da mesma forma essas informações. Então, racionalizou e uniformizou todas essas obrigações acessórias. E também tornou mais célere os ilícitos, a identificação de ilícitos tributários. Então, o fisco ele tem um controle hoje muito maior das informações e rapidez no acesso dessas informações, então ele tornou mais fácil de identificar os ilícitos tributários. E também ficou mais fácil a fiscalização das empresas, tá? Por conta de cruzamento de dados. Agora, os objetivos principais do ECD contábil foi a substituição em papel da escrituração, que antes substituiu as obrigações que antes eram em papel para digital. Então, hoje nós entregamos um arquivo digital dos livros, que são eles o diário geral, diário com escrituração resumida, diário auxiliar, razão auxiliar, livro de balancetes diários e balanços que anteriormente eram efetuadas em papel. Hoje nós temos isso em arquivo, então ficou, um objetivo também diminuir, mesmo questão ambiental também, entre outras, ficar mais fácil, como eu disse anteriormente, o acesso às informações. Então, são todos esses os objetivos, tanto do SPED quanto da ECD contábil.
Hoje, qual é a legislação que está envolvida para a entrega da ECD? As últimas normas que nós temos publicadas para a entrega da ECD é a Instrução Normativa número 1774, de 22 de dezembro de 2017. Ela vai dispor sobre a escrituração contábil digital. E a última norma foi o Ato Declaratório Executivo COFINS, número 27, que saiu agora, no dia 10 de abril de 2018, que dispõe sobre todo o manual de orientação do layout da escrituração contábil digital. Nós temos algumas empresas que estão dispensadas da entrega da ECD. Quais são essas empresas? As pessoas jurídicas que são optantes do Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas também estão dispensadas da entrega da ECD. Pessoas jurídicas inativas, aquelas que não efetuaram nenhum tipo de atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, também estão dispensadas da entrega da ECD. Como toda obrigação que nós entregamos via digital, ela precisa ter uma assinatura, tá? Então, os livros têm que ser assinados de forma digital, tá? Então, a ECD é independente de outras assinaturas, que eu posso ter mais de uma assinatura, ela obrigatoriamente tem que ser assinada por um contador e por um responsável, que vai ser indicado pelo próprio declarante, tá? Eu posso indicar apenas uma pessoa responsável, posso ter vários tipos de assinatura, entretanto, eu indico um responsável pela assinatura do ECD. E também, obrigatoriamente, tenho que ter um contador assinando o ECD. Posso ter outros tipos de assinatura? Posso. Porém, essas duas são essenciais e obrigatórias. Essas assinaturas vão ser via certificado digital, tá? Que vão ser emitidos pelo ICP Brasil, tá? Para título de conhecimento. ICP Brasil significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, tá? Então, se elas tiverem a empresa que estiver emitindo o certificado, ela tem que ser credenciada, tá? O certificado para contador, contabilista e para o responsável da legal, ele vai ser do tipo A3, tá? E a empresa, ela pode indicar, através do ECAC, um procurador. Ela, via procuração eletrônica, ela pode indicar essa pessoa dentro do ECAC, que ela vai ser também, ela pode ser designada como responsável, tá? Então, se ela não for nenhum tipo ela não tiver lá na Receita como responsável cadastrado, eu posso nomear ela dentro do ECAC, mas tem que ter essa procuração, tá? Qual que é o prazo de entrega desta obrigação, né? Como eu falei anteriormente, nós estamos dentro do mês da entrega, né? Ela tem um prazo. A data limite dela é até dia 31 de maio agora de 2018, tá? Nós temos também um horário limite que já foi pré-estabelecido. E para algumas situações especiais, como cisão, fusão, incorporação e extinção, nós temos algumas regrinhas, tá? Então, se essa situação ela ocorrer entre janeiro e abril, a entrega da ECD ela vai ser feita, ela pode ser feita até o último dia do mês de maio, tá? Agora, se essa situação especial ela ocorre entre maio e dezembro, a data para entrega é até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, tá? Então, para essas situações especiais, nós temos algumas regras que são diferenciadas. Não esquecendo
sendo que até o último dia do mês de maio, até praticamente o último minuto. Para o atraso na entrega da ECD, nós temos algumas penalidades. Quais são elas? Elas não são brandas, elas são bem pesadas, R$ 500 por mês das pessoas jurídicas que são imunes ou isentas, lucro presumido ou tenham início de atividade no ano calendário, tá? Então, para o atraso da entrega, esse valor já é predeterminado pelo artigo 57 da MP 2158-35/01 e pela Lei 12.766/12, tá? E para as demais empresas, R$ 1.500, tá? Para essas demais empresas. Substituição da ECD. Existem alguns momentos que eu posso substituir a ECD. Quais são esses momentos? Ele só vai ser possível, essa substituição, se eu não conseguir corrigir por meio de o livro, né, por meio de lançamento extemporâneo, tá? Então, depois de autenticado o arquivo, né, os livros, eles só poderão ser corrigidos, só poderão ser substituídos se eu não conseguir corrigir por meio de lançamento extemporâneo. Importante lembrar que enviei o arquivo, ele vai estar autenticado a partir do momento da transmissão, tá? Então, o recibo da transmissão, ele vai ser o comprovante da autenticação. Então, isso é muito importante. Só nesses casos eu consigo estar substituindo a minha ECD. Nós temos um prazo limite para essa substituição, tá? Então, ela vai até o fim do prazo da entrega relativa ao ano calendário subsequente. Então, tem que tomar bastante cuidado para quem vai efetuar a substituição da ECD. Somente podem ser efetuados, né, o cancelamento da autenticação e a apresentação da escrituração substituta mediante um termo de verificação que ele é específico para esses casos, que é o registro J801. Tá? Então, essa substituição ela só vai ser feita mediante a entrega também deste termo de verificação. Nele vai conter detalhadamente os erros que ocorreram, identificação da escrituração que está sendo substituída, tem que ter também uma identificação clara e precisa dos registros que contêm os erros, né, exceto quando já decorrer de um outro erro que já foi discriminado. Tem que ter uma autorização expressa, né, para acesso do Conselho Federal de Contabilidade e também descrição de procedimentos que foram pré-acordados, daqueles que já foram executados por auditores independentes, quando for o caso, tá? No caso da empresa ter sido auditada por auditor independente, tem que ter a descrição dos procedimentos que foram pré-acordados. A escrituração substituta ela é de responsabilidade do profissional de contabilidade que a assinou. O arquivo da escrituração contábil digital, ele é composto por blocos e registros. Quais são esses blocos? Então, nós começamos com um bloco 0, né, que é o bloco de abertura, identifica a empresa, traz algumas referências que nós vamos ver mais um pouquinho para frente. Temos o bloco I, que se trata do bloco de lançamentos contábeis em si. O bloco J, o bloco de demonstrações contábeis. O bloco K, que traz a parte de conglomerados econômicos. E o bloco 9, que é aquele bloco que encerra o arquivo digital.
Esses blocos são compostos de alguns registros, tá? Aqui nós temos alguns registros desses blocos. Para o bloco 0, nós temos a abertura do arquivo digital em si, que traz a identificação do empresário ou da sociedade empresária, entre algumas outras informações, como inscrições cadastrais da pessoa jurídica, escrituração contábil descentralizada, nesse caso, quando a escrituração ela é feita de empresas matriz e filial. No caso de sociedade em conta de participação, nós temos a identificação dessas empresas, tabelas de cadastro de participante, entre outras informações. O bloco I trata toda a parte de lançamentos contábeis. Não vou passar item por item, são muitos registros que compõem este bloco. Vou chamar a atenção para alguns pontos que são um pouco mais, que julgo um pouco mais importantes, né? Não que nenhuma informação que esteja aqui seja menos importante, mas quero chamar a atenção para alguns itens. Nós temos aqui a abertura do bloco I, a identificação da escrituração contábil, o plano de contas, né? Onde temos o plano de contas utilizado pela empresa. Temos também aqui o plano de contas referencial. É de suma importância fazer aquele depara para o plano de contas referencial da Receita. Porque esse plano de contas ele vai ser utilizado tanto para ECD quanto para ECF. Para ECD, ele não é obrigatório, porém lá na ECF ele vai ser obrigatório, e como nós conseguimos recuperar esse plano de contas já preenchido lá na ECF, seria o ideal já deixar ele totalmente configurado e efetuar a recuperação dentro da ECF para que não exista nenhum tipo de problema. Então, já pode deixar ele configurado aqui nesse primeiro momento e recuperar mais para frente na ECF. Ele também vai ser obrigatório se a empresa trabalhar com subcontas correlatas, tá? Então, se a empresa trabalha com subcontas correlatas, também vai utilizar a parte do plano de contas referencial da Receita. Temos também centro de custo, transferência de saldos, entre outras informações dentro do bloco I de lançamentos contábeis. O bloco J, que trata de toda a parte de demonstrações contábeis, como todo outro bloco, nós temos a abertura, temos as demonstrações contábeis, balanço patrimonial, tá, em si, alguns outros tipos de demonstração. Temos também aquele termo, né, de verificação para fins de substituição, que eu falei anteriormente, ele também está contido dentro do bloco J, que é o J801. Identificação dos signatários, para quem vai fazer também a substituição, existe um tipo de identificação de quem assina, né? Nesse caso, o J930, identificação de auditores independentes e o encerramento do bloco J. O bloco K, ele vai ser entregue para aquelas empresas que controlam outras entidades. Elas estão obrigadas a apresentar de maneira unificada patrimônio líquido, passivo, tá? Então, atendendo às especificações do CPC 36, aquelas empresas que demonstram de forma consolidada, vai efetuar a entrega do bloco K. Esse bloco, ele era facultativo até o ano de 2016. Agora, para o ano de 2017, ele se torna obrigatório. Então, para as entidades que têm esse tipo de situação, para atender o CPC 36,
vão efetuar a entrega também para ECD do bloco K. Tá? Nós temos aqui a abertura, o período da escrituração contábil, com que vai ser consolidada, relação das empresas consolidadas, relação dos eventos societários, quais são as empresas que participam, até o encerramento do bloco K, entre outras informações que estão constantes nesse registro. Por fim, nós temos aqui o bloco 9, né, que é controle e encerramento do arquivo digital. Nós temos alguns registros, não são tantos, não temos tantos registros quanto os blocos anteriores, né? É bem mais simples, ele trata particularmente do encerramento do arquivo. Para esse ano calendário de 2017, a entrega vai ser já utilizando o layout 6. E dentro desse layout 6, nós tivemos algumas novidades. Quais são elas? A versão do arquivo, a própria versão do arquivo, que vai ser entregue utilizando a versão 6. Dentro de alguns registros, foram criados campos para apresentar as notas explicativas, tá? Então, elas vão ser relacionadas de forma resumida dentro dos registros, que seriam o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, a DMPL e DLPA, então vão ser apresentadas de forma resumida, porém elas continuam sendo apresentadas de forma mais detalhada, como anteriormente já era no J, se eu não me engano, J800. Elas, né, que é as demonstrações que anteriormente eram entregues via RTF, né, aquele arquivinho com extensão RTF, continua sendo dessa forma, porém vão ser apresentadas de forma resumida nesses registros. Nós tivemos uma alteração do nome, né, do programa, que antigamente nós chamávamos de Programa Validador e Assinador. Neste momento, ele passa a se chamar PGE, Programa Gerador de Escrituração. O bloco K, como eu falei anteriormente, ele era facultativo para o ano calendário de 2016, mas para o arquivo ano calendário 2017, que será entregue agora em 2018, ele passa a ser obrigatório. Também tivemos uma inclusão no registro do I051, né, do plano referencial, plano de contas referencial, do código da instituição responsável pela manutenção de conta do plano de contas referencial 10 financeiras, lucro presumido. Tivemos alteração também de algumas regras dos campos percentuais do registro CACEM, que agora eles passaram a aceitar valores maior ou igual a 0. E como eu já mostrei lá atrás, dentro do bloco J, foi criado o registro J930, que vai identificar os signatários da escrituração e do termo de verificação quando da substituição da ECD. Tá? Então, esse foi um campo criado dentro do bloco J. Todas as informações que eu passei aqui, elas estão contidas dentro do site oficial lá do SPED, que seria o sped.rfb.gov.br. Nós temos os manuais, os layouts, todas as informações referentes ao SPED em si, todas as obrigações que estão dentro do SPED e também do ECD. Tá? Então, todas essas informações vocês também podem encontrar dentro do site oficial do SPED. Toda a parte aqui que eu passei para vocês foi só um resumo, um resuminho
do que tem que ser feito, do que tem que ser entregue dentro do manual, que nós encontramos dentro do manual, né? Nós vamos ter alguns outros eventos também, vão nessa mesma linha. E o importante é que o produto também vai passar o que mudou, como vai ser entregue essa obrigação, tá? Aqui eu deixo para vocês novamente os próximos eventos que nós teremos. Lembrando que para maio nós temos ainda o FDRINF, no dia 23 de maio. Temos também a Social, dia 7, na parte da manhã. E a ECF para a linha RM também dia 14, na parte da manhã. Esses eventos, vocês podem estar fazendo inscrição dentro do portal do cliente, digitando ali na barra de pesquisa, responde, desmarcando YouTube e deixando apenas base de conhecimento marcado. Vocês também podem estar efetuando a inscrição por lá. Temos também o chatbot, onde podem ser sanadas dúvidas referentes a essas obrigações, não só o ECD, quanto social, ECF, nota fiscal eletrônica, podem acessar o portal do cliente. Se tiver alguma dúvida, também pode estar mandando por lá. A inscrição, como eu falei anteriormente, para os eventos, né? Ali no menu de pesquisa, é só colocar a palavrinha responde, deixar marcada apenas base de conhecimento, e na hora que efetuar a pesquisa, vai aparecer os eventos que nós vamos ter ainda dentro do mês de maio, e assim sucessivamente, os próximos meses também vai ser disponibilizado para ser efetuado. Aqui eu trago para vocês o TDN, né, onde vai estar disponibilizado o material que nós utilizamos para os eventos. Esse do ECD, né, vai estar disponibilizado. Mais para frente, como eu falei, nós vamos disponibilizar também o vídeo dessa apresentação, após feita toda a parte de edição. No TDN, além das apresentações, dos materiais que foram utilizados na apresentação, vocês podem encontrar também algumas documentações, não só sobre o ECD, mas também outras documentações sobre outros assuntos voltados para a área de legislação. Vocês podem estar verificando dentro da Space da consultoria de segmentos. Bom, é isso. Vou finalizando a minha parte. Agora eu vou passar para a pessoa do produto, para o Gustavo. Ele vai estar fazendo essa apresentação sobre tudo que mudou dentro do produto, como gerar a obrigação, informações mais relevantes para vocês conseguirem efetuar essa entrega dentro do prazo. Eu agradeço. Depois eu volto para finalizar. Então é isso, eu vou passar para ele. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, bom dia a todos, pessoal. Meu nome é Gustavo, faço parte do time aqui da TOTS BH, do time que dá manutenção no produto, das inovações, que garante a qualidade. Estou aqui na TOTS já há 5 anos e me formei em Ciências Contábeis e atuo na área do TOTS Gestão Patrimonial. Nós vamos reforçar aqui, passar para vocês no produto, o que a gente teve que implementar, o que a gente teve que fazer para poder gerar o que mudou, né? O que mudou na ECD, o que passa a ser obrigatório e aqueles registros que foram afetados pelo layout 6, né? Que foram os registros J100, J150 e J210, como a Renata até mesmo já falou aí anteriormente. Então, basicamente, o que a gente vai passar aqui pelo sistema é mostrar o que a gente fez para poder atender essas mudanças e as eventuais dúvidas que vocês forem tendo ao longo da apresentação, vocês podem mandar para a gente no chat, que a gente responde
Pode ser que até mesmo no meio da apresentação ou no final a gente junta todas as perguntas e vai sanando as dúvidas de vocês. Então, vou começar falando aqui, pessoal, das notas explicativas, né? As notas explicativas, a Receita disponibilizou para 3 registros, como eu falei anteriormente aí, que são os registros referentes ao balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a DMPL ou DLPA, né? Que são J100, J150 e J210. Esses registros são opcionais e a empresa pode mandá-lo ou não. Ele foi incluído em um campo lá desses registros. A nota explicativa é opcional. Então, o que a gente pensou, né, para poder atender o envio das notas explicativas nesses registros? Dentro das demonstrações contábeis, do nosso layout aqui, com os fatos, a gente fez esse cadastro, onde o usuário vai poder informar em cada fato se há uma nota explicativa. Então, ele pode cadastrar aqui a nota explicativa, que é validada no plano da Receita em até 255 caracteres, informar qual que é o período a que essa nota explicativa se refere, né? Para aquelas instituições que fazem fechamentos aí trimestrais, é importante que identifique aqui o trimestre, para que na hora que o SPED for gerado, né, ele consiga identificar aqui o período para poder referenciar lá no bloco. É importante, pessoal, que esse período aqui, caso a instituição faça os seus encerramentos trimestrais, ela tenha realmente 4 encerramentos de transferência de grupos contábeis, pois são eles que vão ser identificados no momento da geração do SPED para que consiga identificar a diferente nota explicativa. Então, se eu falo aqui que a minha nota explicativa, ela se refere, por exemplo, ao primeiro trimestre de determinado ano, e depois eu vou lá e gero o SPED, informando lá histórico de fechamento, informando a execução da transferência com apenas uma, né, transferência que se refere a um ano inteiro, ele não vai conseguir enxergar essa nota explicativa que é anual. Então, é muito importante que isso seja observado. Então, se houver nota explicativa, ela pode ser cadastrada aqui. E para cada um dos fatos, né? E a gente vai informar a demonstração normalmente no momento de geração do SPED. Quando a gente for gerar o SPED, a gente fala qual que vai ser a origem para o registro ser gerado, né? Então, aqui no momento de geração do SPED, a gente tem lá as etapas que se referem ao J100, ao J150 e ao J210. Quais são as ações que vão ser consideradas para montagem do registro? Geram as demonstrações a partir do plano de contas ou a partir do estudo do relatório DRE, não vai conseguir levar as notas explicativas, ok? Estamos atendendo elas somente pela ferramenta de demonstrações contábeis. É importante que eu fale para vocês que há uma peculiaridade para o J210, né, que é referente a demonstrações de lucro e prejuízo acumulado. Pois a nota explicativa desse registro se refere à demonstração como um todo, e não de determinado fato, como acontece no J100 e no J150. Até tem bem documentado isso lá no nosso Help, né, no WikiHelp. Será considerado aquela nota explicativa que foi cadastrada no primeiro da demonstração. Ou seja, um exemplo, né? Essa demonstração minha aqui é de resultado do exercício, mas poderia ser uma DMPL, por exemplo. E eu tenho nota explicativa para informar, para enviar, eu devo cadastrar a nota explicativa somente no meu primeiro fato. Caso eu cadastre alguma nota explicativa em algum outro fato para gerar o J210, o sistema não vai conseguir enxergar. E a informação lá no registro, quando for gerado a rotina PCD, não será enviado. Então, é importante observar isso, pois há essa peculiaridade aí apenas para o J210, né?
Para o J150 e J100, o usuário pode cadastrar notas explicativas para N fatos da demonstração dele. E esta vai ser ainda lá no registro que posteriormente, isso é bem simples. Se alguma informação da sua demonstração a enviar, pode ser detalhada nos fatos. Para o J210, será considerado aquele detalhe, aquele cadastro de nota explicativa, que existe apenas no primeiro fato, e o usuário vai conseguir gerar esses 3 registros aí com as suas notas explicativas. Reforçando mais uma vez, o período da nota explicativa. Caso a nota explicativa seja anual, o usuário vai ter uma transferência de grupos contábeis, né, que é o encerramento das contas de resultado aí, feito anualmente. Assim, o SPED vai conseguir identificar, no momento da geração aqui da SCD, quem que é a nota explicativa para o seu referente período. Caso haja incoerência, né, na transferência no encerramento das contas de resultado aí, através dessa rotina aqui de transferência de grupos contábeis, com o cadastro das notas explicativas lá nas demonstrações, o sistema não vai conseguir identificar qual que é a respectiva nota explicativa de determinado fato, e isso não vai ser enviado. A parte de nota explicativa não tem mais nenhum outro segredo para passar mesmo não. A outra novidade, né, que creio que pode ser, perdão, o que a grande maioria de vocês pode estar precisando entregar agora, ou se preparando, fazendo os cadastros já que a gente liberou na versão passada, na 12.1.20, é referente ao bloco K, né, que se refere aí a conglomerados econômicos. O bloco K ele passa a ser obrigatório esse ano para aquelas instituições que fazem demonstrações consolidadas, né, de acordo com o CPC 36, essas instituições devem consolidar informações com base naquelas empresas que elas controlam, né, que elas tenham influência significativa. Então, essas empresas precisam consolidar essas informações. E a Receita está pedindo para que as empresas controladoras, a partir desse ano, mandem essas informações através do bloco K, informando quem são as empresas que elas controlam, informando também o plano de contas consolidado que vai ser utilizado aí, né, para realizar o somatório menos as eliminações das empresas que participam do grupo, né, das empresas controladoras e controladas. Será também detalhado nesse bloco os saldos das contas do plano de contas consolidados, que vai ser a soma, e as empresas param das eliminações, né? Caso haja alguma operação aí de compra entre as empresas participantes do grupo, esse saldo não deve ser evidenciado na demonstração consolidada. E a gente precisa eliminar esse saldo do nosso plano de contas consolidado, né, que a Receita pede. E aí vem um outro registro, né, que a Receita quer saber também. Se você eliminou alguma coisa, sim, quem são as empresas que estão participando dessa eliminação? Então, existem os registros também referentes a essa informação. Então, a gente vai passar aqui pelos cadastros do bloco K, pelos parâmetros que a gente precisou fazer para poder atender a geração desse bloco, e vocês podem estar mandando perguntas também ao longo aí da apresentação do bloco, que a gente vai responder no final. Então, vamos lá, né? Começar aqui das controladas. Como falei aí um pouquinho antes, a Receita quer saber quem são as empresas que a controladora controla, né? Então, a gente precisou fazer um cadastro aí para identificar as controladas, que fica aqui dentro de obrigações acessórias, no menu de bloco K. Então, a gente tem aqui controladas. Aqui o usuário vai informar quais são as empresas que ele controla. E a gente definiu para adotar no sistema, utilizar as coligadas. São
definições até diferentes, né? Coligadas e controladas, existem definições diferentes. Só que aqui no sistema a gente meio que trata a nossa coligada como uma empresa, né? Então a gente tem o cadastro de coligada no sistema, onde o usuário pode utilizar mais de uma coligada, e as outras coligadas ele vai poder informar como controlada, para o sistema poder enxergar qual que é a empresa que determinada empresa controla. Então, dentro desse cadastro aqui, quando a gente for informar quem é controlado, a gente tem os campos aqui de coligada controlado, que na realidade é uma coligada existente no sistema, que a gente vai passar a tratar como controlada para atender o bloco K. Então, aqui a gente vai informar quem é essa controlada, vai informar aqui a respectiva coligada, e o percentual de participação acionária e o consolidação. O percentual de participação acionária, até mesmo a Renata falou aí que teve uma novidade, que ele não aceitava ser zero, ele só aceitava ser maior que zero. E eu estava havendo alguns problemas na Receita, no qual algumas empresas controlavam outras empresas, mas não participavam com valor algum. E a Receita teve de mudar aí o PVA e mudar até mesmo o manual para que aqui possa aceitar zero, para essas situações que há o controle, mas não há participação acionária. Então aqui a empresa vai ter que realmente falar que o percentual dela de participação acionária na controlada pode ser zero, de 0 a 100. E aqui é o percentual de consolidação, né? Esse percentual de consolidação é importante a gente observar ele, porque a empresa, esse percentual ele vai ser considerado num processo que a gente está usando para somar as contas que vai levar o valor para o bloco K, né? Por exemplo, se esse percentual aqui for diferente de 100, será multiplicado esse percentual pelo valor das contas, e isso será consolidado. Então, uma conta consolidada que totalizou aí, por exemplo, perdão, uma conta contábil de determinada conta, uma conta em reais, tá para vocês um pouquinho mais para frente, a gente vai pegar dessa controlada apenas R$50. Então, esse percentual que ele do nosso processo, quanto que a empresa participa na controlada. Então, aqui vai cadastrar todas as controladas que a controladora tem. Ok, no nosso caso aqui, para o nosso exemplo, para a gente gerar, a gente já tem uma empresa aqui como controlada para a gente fazer a geração da SCD. Outra coisa que a gente precisou fazer para atender um dos registros, mais especificamente o CACEM. Os parâmetros do sistema, a gente teve que implementar um campo lá que se refere ao código de país, pois o CACEM ele tem um campo que pede código do país das empresas. O CACEM é o registro que detalha quais são as empresas participantes do grupo, né? As empresas que participam do conglomerado econômico. E lá tem o campo código de país. E a gente precisou pensar de alguma forma para poder enviar esse código de país para determinada empresa. Então, aqui nos parâmetros do sistema, a gente fez o campo país, onde o usuário vai informar qual que é o país dessa empresa que está participando do conglomerado. Então, se tem uma controlada aí que vai estar com isso aqui vazio, ele precisa mudar aqui no contexto, acessar lá a coligada, que o bloco K vai entender como controlada, e definir aqui qual é o país. É importante que nos anexos aqui do país exista a codificação, né, que é o código que vai ser observado de fato para poder identificar qual é o país, né? Então, o usuário tem que observar aqui no anexo do país se o código está legal.
Existe uma tabela da Receita mesmo, no manual é possível observar, com os códigos dos países. Aí é só o usuário cadastrar aqui. Então, para atender o K100, a gente precisou disponibilizar este parâmetro aqui. Então, já passamos aí por duas coisas, né, que a gente precisa fazer, que é necessário para a geração do bloco K. Falamos do cadastro de controlado e esse parâmetro. Feito isso, a gente precisa agora falar quem que é o nosso plano de contas consolidado. Quais que vão ser as contas que vão aglutinar, né, que vão totalizar o saldo das contas contábeis das empresas que participam. Então, a gente disponibilizou aqui no cadastro de plano de contas paralelo uma opção que vai identificar esse plano de contas como plano de contas que vai atender o bloco K. Então, o usuário vai criar um novo aqui e na instituição informar que ele é do tipo bloco K, plano de contas consolidado. Quando essa informação for exibida, esse plano de contas ele vai ser exibido para todas as coligadas. Ele é um plano de contas global, pois a associação das contas deve ser feita para todas as coligadas, aquelas controladas, né, que a gente falou lá no início. Então, usuários controladas e vai fazer a associação de cada conta contábil com a respectiva conta consolidada. Então, vai cadastrar essa capa aqui, que é referente ao plano de contas, e vai informar quais são as contas consolidadas. Aqui tem um exemplo de um plano de contas aqui bem pequeno, até faltando alguns grupos só para teste, no qual eu falei quais são as minhas contas consolidadas. E vinculada a elas, aquelas contas contábeis de determinada empresa. Então, aqui, por exemplo, eu estou acessando aqui a minha coligada 23, pelo contexto, e falei quais são as contas contábeis dessa coligada, que a gente está tratando como controlada para geração no bloco K. Quais são as contas contábeis dela, que vai ser associada à minha conta consolidada caixa. Posteriormente a isso, eu tenho que sair dessa coligada, entrar na outra coligada e fazer a mesma associação com o mesmo plano de contas e informar quais são as contas caixas dessa coligada que vai fazer vínculo com a conta caixa consolidada. Isso é um trabalho manual mesmo, que vai ter de ser feito para todas as controladas e controladora. Então, o usuário vai ter que ir acessando as coligadas através do contexto com o plano de contas consolidado. E, posteriormente a isso, a gente precisa dar o saldo, né? Passar o saldo para o plano de contas consolidado. Para isso, a gente fez um processo, que também está aqui dentro do menu de bloco K, cálculo saldo consolidado. O que esse processo vai fazer? Nós vamos informar nele qual que é o plano de contas consolidado, esse que a gente acabou de cadastrar aqui anteriormente. Vou mudar aqui a coligada, porque a gente tem que executar ele através da controladora, e não da controlada. Então, aqui estamos acessando a de código 23. E gerar o processo. Então, como aqui, qual que é o consolidado, né? Em vínculo. E vamos informar informar a data, né? A data aqui vai ser a mesma data final da faturação. No nosso exemplo aqui é o do ano passado, né? 12 de 2017. Então, vamos lá, para a finalidade desse processo, né? O processo vai observar, no nosso exemplo ali, eu mostrei as contas caixas. Eu vinculei um plano em uma conta caixa de outra empresa
que seria a controlada. E essas contas têm saldo. Essas contas foram feitas movimentações, X e Y no mar. O saldo dessas contas, X e Y, e vai dar esse saldo, o resultado dessa soma, para a conta caixa consolidada presente. Haja eliminação, vou mostrar aqui também. O próprio considera a eliminação. Então, o que vai ser feito com o e esse saldo devedor vai aumentar. Casos opostas será que tem a sua natureza do processo, consegue identificar a soma e dar para vocês a eliminação. Um exemplo, né? Houve uma venda de um ativo da controladora para a controlada, né? A controladora não pode reconhecer esse lucro até então, até esse valor, esse bem, né, estiver presente no grupo, a controladora não pode reconhecer. A gente chama de um lucro não realizado, né? Então, enquanto a controlada tiver com esse produto, com esse ativo lá em seu balanço, a controladora deve mostrar esse valor sendo eliminado da sua demonstração. Depois que quem recebeu, que quem comprou esse produto vender para uma empresa fora do grupo, aí o lucro pode ser reconhecido e as devidas contas que foram movimentadas aí serem desconsideradas essa eliminação. Então, o que a gente pensou aqui para poder atender as eliminações no sistema? Dentro do plano de contas consolidado mesmo, a gente acessa a conta, por exemplo, uma conta de ativo que houve recebimento de um contas a pagar da outra empresa, né? Então, pode ser um exemplo aqui de um caixa que recebeu, que essa empresa vendeu e recebeu um valor, por exemplo, de R$1.000. Então, a gente tem que mostrar aqui essa eliminação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar quem que é a coligada detentora, né? É importante a gente observar a coligada detentora quando a gente estiver acessando a conta. Para a conta caixa aqui, né? Quem que é a empresa que deve ser eliminada aí do valor que foi de caixa? É falar quem que é a coligada, que é a outra empresa, e a conta de contrapartida, que vai ser a outra conta que terá esse valor eliminado. No nosso exemplo aqui, pode ser um contas a pagar, nesse exemplo que eu estou falando para vocês. E nesse caso de contas a pagar, a empresa detentora será a empresa contrapartida. É necessário que, quando a gente for gerar o registro, eu vou mostrar para vocês, o K300, essa operação aqui, ela seja feita da forma que a gente cadastrou na eliminação e depois seja feita da forma inversa também, para que os valores do plano consolidado fechem e para a Receita saber quem que é detentora em relação a determinada conta e vice-versa. Porque quando essa informação aqui for duplicada lá no registro com naturezas e coligadas inversas, essa empresa que é a nossa controladora, detentora nesse momento, passar a ser contrapartida. E existem registros lá no K300, K315, K310, que pedem essa informação das empresas que são contrapartidas em um momento e detentoras em outro. Então, no exemplo que eu falei para vocês, ficaria dessa forma. Uma venda de R$1.000, a gente entraria numa conta aqui de caixa que recebeu o valor e precisaria tirar de um contas a pagar lá do próprio plano de contas consolidado para que essa eliminação seja feita contabilmente da forma correta, né? Então, eu falei que a minha coligada detentora, que é referente a essa conta aqui, que é a conta caixa,
é a minha controladora, né, que é essa coligada aqui, com essa descrição. E a minha coligada contrapartida, que é no momento já da eliminação da outra conta lá, é referente à minha controlada. E falo aqui qual que é a natureza dessa eliminação, né? O PVA da Receita ele está validando a natureza de forma que a eliminação precisa ter a natureza igual ao saldo da conta para que o valor seja eliminado, para que o valor seja subtraído. Por exemplo, uma conta de investimento, né, que precisa ser eliminada de uma empresa que participa na outra lá, por exemplo, em 100%. Essa conta ela tem natureza de débito. Então, caso ela precisa, esse investimento, ele precisa ser desconsiderado, né, da demonstração consolidada. E vai de encontro à conta de PL lá da instituição, que é a controladora, né? Então, no momento que a empresa detentora aqui for a controladora, a conta de investimento vai estar sendo acessada, a conta de contrapartida e a natureza dessa eliminação vai ser devedora. Se participa em 100%, vai ser o saldo aqui do investimento total. Então, a conta consolidada vai ficar com o valor que, por exemplo, o investimento poderia ser 100 mil. Então, eu informando 100 mil aqui, vai ser 100 mil reais, que vai ser o nosso saldo aglutinado. Nosso saldo de eliminação também vai ser 100 mil, vamos chegar num saldo final aí de zero, que seria o 100 menos o 100. Caso a natureza seja oposta, por exemplo, esses mesmos 100 mil aí, e o usuário vem e pensa da forma como se estivesse fazendo lançamento contábil, né? Que para eu diminuir um valor que é devedor, eu preciso estar fazendo um lançamento nessa conta aí com natureza oposta, que seria crédito. O PVA não estava lidando dessa forma, então nós fizemos para atender conta que tem natureza devedora, esse valor vai ser somado. Então, no exemplo que eu dei, né, que era sem investimento, de 200 mil de natureza devedora. Então, é importante a gente observar isso daqui. Ok? Então, tem contas se houver eliminação, caso a empresa participe, vai haver eliminação. Ele é desconsiderado para informação consolidada em confronto de PL. Precisando fazer a eliminação, estamos atendendo ela por aqui. É necessário fazer a eliminação apenas uma vez? O que eu falo quando fazer a eliminação apenas uma vez? Não é necessário criar outra eliminação acessando contas a pagar e falando que a contrapartida é o caixa, por exemplo. O processo ele vai identificar isso e já vai gerar a contrapartida no registro de forma automática. Então, a eliminação é feita apenas uma vez. Feito isso, a gente já consegue, feito todas as associações, as eliminações necessárias, a gente consegue rodar o processo para que o plano de contas tenha os saldos das contas que foram a ele vinculado, menos as eliminações que foram cadastradas. Então, a gente forma aqui o plano de contas que a gente está utilizando, plano de contas consolidado, e a data final, e a data aqui que ele vai considerar o saldo das contas contábeis que estão vinculadas a esse plano de contas até essa data. E essa data tem que ser a mesma data final do período de entrega, né, da escrituração. Então, a gente roda aqui o processo. E ok, os saldos já estão imputados nas contas. E a gente consegue consultar eles. A gente vem aqui no próprio plano de contas consolidado, através do anexo, e a gente tem esse anexo aqui, saldo das contas do plano de contas consolidado. E aqui a gente consegue visualizar
as nossas contas consolidadas com os respectivos saldos, né, que foram imputados aí pelo processo. Então eu tenho todas essas contas aqui, são contas do plano de contas consolidado, né, são contas consolidadas. E esse saldo aglutinado é o somatório dos saldos de todas as contas contábeis que foram vinculadas a ela. Foi aquele vínculo que eu mostrei para vocês. Então aqui, nesse meu exemplo aqui, eu tenho duas contas vinculadas a essa conta, e cada uma tem um valor de R$500, o que totalizou 1.000 de aglutinado. No meu cadastro de eliminações para essa conta, eu tenho um valor eliminado total de 1.500. Eliminei, no caso aqui, um valor maior do que eu teria aglutinado, né? Então, a gente está tratando aí da mesma forma que o programa da Receita validaria, que daria menos 500, né? Daria um valor negativo, então foi trocado aqui a natureza. Então, aqui, saldo aglutinado, o somatório para a conta, com a associação de todas as contas contábeis, com o saldo dessas contas, para o período que foi gerado o processo. Valor eliminado, cadastro de eliminações presente dentro da conta consolidada. Saldo consolidado é esse, o saldo aglutinado menos o valor eliminado. A gente chega nesse saldo consolidado aqui. Basicamente, essa telinha aqui vai ser o que é o que é enviado no K300. Ele pede todas essas informações aqui. Data, saldo aglutinado, natureza do saldo e esses valores todos. Então, feito, a gente já consegue, né, estando com os valores corretos, a gente já consegue gerar ECD realizando a geração do registro do bloco K, com todos os registros. Então vamos realizar o registro aqui para a gente realizar a geração do SPED, para a gente conseguir observar o registro com todos esses, com esses saldos, com os outros registros que existem no bloco. Aí a única peculiaridade, né, a única observação que tem aqui no momento de geração, que é novidade também, é o campo plano consolidado. A instituição está obrigada a entregar o bloco K? Não. Então ele simplesmente vai deixar isso daqui em branco e vai gerar a ECD da sua forma normal. Aquelas pessoas que são obrigadas, fez toda a parametrização, criou o plano de contas, informa quem é o plano de contas consolidado aqui. Feito isso, o processo de geração já consegue identificar tudo que é necessário para gerar o bloco. Então vamos gerar ele aqui. Só para a gente poder visualizar o registro. Os registros, né? Então aqui, pessoal, foi gerado o arquivo. Esse campo aqui, o 20º campo do registro 0000, esse S é referente ao SIM. Essa instituição entrega demonstrações consolidadas. Quando o usuário não informar o plano de contas consolidado lá no momento de geração do SPED, esse cara aqui vai vir como não.
um ponto aí também que é referente ao registro, ou ao bloco K, né? No primeiro registro. E aqui, K01, K030, que é o período, o K100, que são as empresas, né? Que estão participando do conglomerado econômico. No nosso caso aqui existem duas. Aqui o código de país, que eu falei para vocês, que é necessário a parametrização através lá dos parâmetros do sistema. No caso aqui a gente identifica como Brasil. No K200, são as contas consolidadas, né? São as contas que a gente criou lá no nosso de contas consolidado. E o K210 é a conta contábil que está vinculada à conta consolidada. Então, conta contábil, essa conta aqui. Referente a qual empresa? Referente a essa empresa. Então, no K200 a gente detalha quem são as contas consolidadas, e no K210 a gente detalha quem são as contas contábeis que estão vinculadas às contas consolidadas. Então vamos partir aqui para um outro registro, que é os dos saldos, né? Que é o K300 e o K300, K310 e K315. A telinha que eu acabei de mostrar para vocês lá de consulta de saldo. K300, aqui ele fala qual é a conta consolidada, o saldo aglutinado, que a princípio é o somatório do saldo das contas contábeis que estão vinculados a esta conta, para o período que foi gerado o processo, natureza desse saldo, valor eliminado, é diferente de zero, no nosso caso aqui 1.500 a débito, e valor consolidado aqui, o saldo consolidado de 500 a crédito. Quando o valor eliminado aqui, né, é diferente de zero, existe uma eliminação, aí é preciso detalhar no K310 e no K315. Aí a Receita quer saber, houve eliminação? Houve. Quem são as empresas que participaram nessa eliminação, com qual valor? Então, primeiro, K310, empresa detentora, né? Que no nosso caso aqui, essa conta é a nossa controladora, que é de código 23. Ela teve um valor eliminado total de R$ 1.500, que é justamente a soma de 750 mais 750, que foi eliminado dessas duas contas, que são contas diferentes, né? Mas ambas para a nossa única controlada, que no caso é a 24. Ok? Então, no K310, teve eliminação? Teve. No K310 eu informo quem que é a detentora e o valor que foi eliminado dela. E no K315, a empresa contrapartida e o valor dela na sua respectiva conta. Vai haver a respectiva contrapartida também disso nas demais contas, né? Nas contas que serviram aí como contrapartida. No caso aqui, a gente observa essa conta aqui de 2.001 e 2.002. A gente achando ela aqui no K300, aqui a 21001. Vamos evidenciar ela aqui. A gente achou a conta consolidada 211001, que foi contrapartida em uma eliminação proveniente da conta 1.001. Aí aqui agora é a vez dessa conta mostrar, né, que houve eliminação nela, o valor, a detentora e a contrapartida. Então, mesma coisa, a empresa, essa conta terminou com um saldo de 1.000, houve uma eliminação de 750, que é esse 750 aqui, que foi informado como eliminação na outra conta, e um saldo consolidado final de 250, que é o 1.000 menos os 750. Aí no K310, para essa conta, a empresa detentora foi a Coligada 24, que nesse momento aqui foi contrapartida. Agora ela passou a ser detentora quando a evidenciação foi referente a essa conta. E aqui, quem era detentora no primeiro momento referente a essa conta aqui, que era a 23, passou a ser contrapartida. Então no K310 eu falo a detentora e no K315 eu mostro a contrapartida dos eventos. Então, assim é feitas as eliminações, creio que é a parte que
pode ser um pouco mais complexa. Isso aqui foi justamente o que eu falei para vocês. Não há necessidade de cadastrar outra eliminação para evidenciar essa contrapartida aqui, né? Para evidenciar a eliminação da conta que fez o oposto, né? Que foi a outra parte, para que a demonstração feche com o valor correto. Então, isso foi feito de forma automática. O processo que a gente gerou lá para gerar os saldos, ele viu que existia uma eliminação, achou quem era a conta que era a contrapartida e já gerou, e já deixou pronto para esses registros aqui serem gerados, justamente da forma inversa que foi feita aqui. Agora, quem era contrapartida passou a ser detentora e vice-versa. O que era crédito também passa a ser débito aí quando for feita a contrapartida, né? Está com um exemplo muito bacana e um detalhamento bem sólido lá no Help. Se tiverem dúvidas depois do que a gente vai responder aqui, vocês podem acessar lá que isso daqui ficou bem claro, mesmo que seja talvez um pouquinho complexo de entender a um primeiro momento. Acho que a parte que eu precisava mostrar para vocês mesmo no sistema é somente isso. A gente não tem nenhum outro foco a mais, nenhum outro cadastro. Mostrei tudo que a gente precisa cadastrar, parametrizar para que o bloco K seja gerado. E agora a gente vai dar uma olhada aqui nas perguntas para a gente poder responder e ponderar para vocês aí as possíveis dúvidas e vocês podem continuar mandando aí. Então, a Camila já deu vazão aí a dúvidas, pessoal, mas chegou se há outro bloco layout 6.0, somente o bloco K, que teve aí como novidade, né? O bloco K ele já poderia ter sido entregue desde o ano passado, mas era facultativo. Esse ano passa a ser obrigatório, mas somente aquelas empresas que devem realizar demonstrações consolidadas, conforme CPC 36, leis 6.404 e 76. E a outra coisa que eu falei, referente ao layout 6, é referente às notas explicativas. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar à vontade. Então, Lucimar, observei aqui sua pergunta também. Você está numa versão abaixo aí, né? Numa versão abaixo a que a gente liberou o bloco K. Você não precisa atualizar só para falar que não envia o bloco K, né? Aquele campo que eu mostrei para vocês lá no registro 0000, ele já vai, se você não informar o plano de contas consolidado, ele já vai com um N de não. Então isso já atenderia para você que não precisa enviar o bloco K, ok? Não precisa atualizar somente se preocupando em mostrar para a Receita que você não precisa enviar o bloco K. Então, Renata, acho que não há mais perguntas por parte dos participantes. Acho que a gente já chegou ao fim. Eu agradeço a participação de todos, ok? Um abraço. Bom dia para vocês. Pessoal, não existem mais dúvidas. Vocês querem efetuar mais algum tipo de questionamento, colocar mais algum tipo de observação? Nós vamos ficar... Gustavo, vamos só dar mais uns 2 minutinhos? Se não tivermos mais perguntas, nós encerramos. Não, esperamos sim. Podem perguntar, pessoal. Então, Paulo, em relação à importação do bloco KI para dentro do plano validador lá da Receita, ele vai sair no arquivo normal, como os outros demais registros saem no arquivo da SCD que a gente gera. Gerando o SPED, informando lá o plano consolidado, o bloco K ele já vai sair no arquivo junto com os demais registros, J, I e etc. Com isso, é só você baixar o validador da Receita e importar o arquivo TXT que a gente gera lá para dentro. A partir disso, você já vai conseguir visualizar as informações já validando-as em paralelo lá no validador da Receita. Então, Telson, um canal que você pode aí estar, se tiver alguma dúvida, algum
alguma coisa impedindo, né, de você fazer o cadastro ou tá gerando, você pode estar entrando em contato com o nosso suporte, né? O pessoal tá aberto aí para esclarecer essas dúvidas e ajudar vocês aí no que for preciso para que vocês entreguem. Cristiane, não é obrigatório gerar saldo por cento de custo, não. A gente nem faz isso. Não temos nenhuma opção que valide aí, quebrando os saldos de determinadas contas por cento de custo ou contas gerenciais. A Receita não especificou esse detalhe, não. O saldo vai apenas para as contas contábeis de forma consolidada, né, de forma aglutinada, sem quebras por cento de custo ou qualquer tipo de distribuição gerencial aí. Pessoal, mais alguma pergunta que nós possamos auxiliar? Bom, então, Gustavo, nós vamos encerrando, né, a participação. Pessoal, tem mais uma perguntinha ali. Então, Paulo, é isso aí. Quando você cadastra um plano de contas consolidado, informa lá naquele campinho lá do plano de contas consolidado, que a finalidade dele é essa, referente ao bloco K, esse plano de contas passa a ser acessível em todas as coligadas. Então, você acessa a qualquer coligada, faz o vínculo das contas contábeis e as eliminações podem ser cadastradas estando acessado o contexto em qualquer coligada. Você tem que observar atenção na conta consolidada que você está acessando, porque é a conta que vai estar acessando que vai ser a conta aí que vai participar da eliminação de forma a ser detentora, né? De forma a representar uma empresa detentora. Então, é importante só observar isso. E no outro campo lá, você consegue informar a contrapartida. Mas em qualquer coligado, você consegue fazer o cadastro de eliminação. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Nos colocamos à disposição. Teremos próximos eventos, tanto para o social quanto para o ECF. Como eu mostrei ali as datas. Eu agradeço a participação e até o próximo evento.